Ok, Candice, daí de Nova York a gente vai então lá para Brasília, porque em Brasília está prevista para hoje uma série de reuniões para discutir os próximos passos, né, depois desse tarifaço americano, né, Fred? E o presidente Lula já disse que vai vir uma resposta que vai ser dada à luz da lei de reciprocidade econômica. É isso, Ana. Bom dia para você, Candice. Bom dia a todos. Pois é, as próximas horas vão ser decisivas para saber qual será a estratégia que o Brasil vai adotar. Por isso, o dia vai ser de reuniões envolvendo desde o Ministério das Relações Exteriores até o do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e técnicos das áreas econômica e política. Especialistas alertam para a importância de defender a soberania nacional e separar a negociação comercial. E autoridades de diferentes poderes reagiram com espanto e indignação. Vamos ver os detalhes na reportagem da Beatriz Pataro. Antes de se manifestar, o presidente Lula convocou uma reunião de emergência aqui no Palácio do Planalto com o vice-presidente e ministro da Indústria e do Comércio, Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O encontro durou cerca de 1 hora. Ao fim da reunião, o presidente Lula afirmou em uma rede social que o Brasil é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém. O processo judicial contra aqueles que planejaram o golpe de Estado é de competência apenas da Justiça brasileira e, portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais. Lula afirma ainda que, no contexto das plataformas digitais, a sociedade brasileira rejeita conteúdos de ódio, racismo, pornografia infantil, golpes, fraudes, discursos contra os direitos humanos e a liberdade democrática. Que, no Brasil, liberdade de expressão não se confunde com agressão ou práticas violentas. Para operar em nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras estão submetidas à legislação brasileira. A nota prossegue dizendo que é falsa a informação, no caso da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, sobre o alegado déficit norte-americano. As estatísticas do próprio governo dos Estados Unidos comprovam um superávit desse país no comércio de bens e serviços com o Brasil da ordem de 410 bilhões de dólares ao longo dos últimos 15 anos. Nesse sentido, qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da lei brasileira de reciprocidade econômica. Ao fim, Lula reforça que a soberania, o respeito e a defesa intransigente dos interesses do povo brasileiro são os valores que orientam a nossa relação com o mundo. Segundo o doutor em Relações Internacionais, Hossein Kalout, ex-secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, a decisão de Trump é uma interferência na soberania do país. É uma conduta totalmente inusitada, inusual e sem precedente no marco das relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. A carta do presidente Trump é uma carta coercitiva, intimidatória e que foge totalmente ao padrão de como um presidente americano se comporta diante de um país como o Brasil ou da importância do Brasil no contexto hemisférico. Atacar a Suprema Corte Brasileira é atacar a Constituição brasileira. Atacar a Suprema Corte Brasileira é atacar a democracia brasileira. Eu creio que esse precedente é um precedente muito grave, porque é um ataque ao Estado brasileiro, à soberania brasileira, e isso é inadmissível. O Brasil já respondeu de forma muito diplomática, muito comedida, e vai responder novamente. E é importante não cair na armadilha do presidente Trump. O ex-embaixador Rubens Barbosa criticou o governo brasileiro por não ter estabelecido canal direto com o governo Trump, mas disse que as relações externas não podem ser dominadas por questões ideológicas, como está fazendo o presidente americano. Isso aí é parte de uma política global. Ele está usando a tarifa como uma arma política. E isso, na minha visão, é decorrência do fato do Brasil não ter estabelecido nenhum canal de comunicação direto com o novo governo. Mesmo antes de ele ter tomado posse,
lá em Washington. Você não tem um canal de comunicação com a Casa Branca, com o Departamento de Estado, por questões ideológicas, entendeu? A gente não pode permitir que a política externa fique dominada por questões ideológicas. O segundo parceiro comercial nosso é um parceiro nosso nos princípios, nos valores, e os governos passam, entendeu? O Trump vai passar, nós não podemos deixar que isso contamine a relação entre os estados por questões partidárias e questões políticas. Na carta em que anunciou a nova tarifa, o presidente americano criticou o julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente é réu em uma ação no Supremo por tentativa de golpe de Estado em 2022. De acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República, ele chefiou uma organização criminosa que planejou impedir que o presidente eleito, Lula, tomasse posse. Bolsonaro nega as acusações. E em 2023, o Tribunal Superior Eleitoral tornou Bolsonaro inelegível por 8 anos por uso indevido de meios de comunicação e abuso de poder político. O TSE entende que a reunião com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada em julho de 2022 teve uso eleitoral. A reciprocidade autoriza o governo a adotar medidas de retaliação de forma provisória. O projeto foi aprovado pelo Congresso depois de Trump anunciar o tarifaço em abril e já sancionado pelo presidente Lula.